Eu sou a Kelly, bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. E hoje eu tenho 10 indicações de livros para vocês que acontecem, que são narrados em determinado momento histórico. Eu gosto muito de livros que tenham como pano de fundo algum momento histórico. E a história vai me prender bem mais se o livro tiver essas temáticas. A primeira indicação, na verdade, é uma trilogia, que é a trilogia da Casa das Sete Mulheres. É literatura nacional, da Letícia Wierzchowski. Nós temos os 3 livros, o primeiro que é a Casa das Sete Mulheres, o segundo que é Um Farol no Pampa, e o terceiro e último que é o Travessia. Para esses 3 livros a gente tem resenha aqui no canal, então vou deixar os links na descrição para quem quiser conferir. E a Casa das Sete Mulheres vai ter como pano de fundo a Revolução Farroupilha e também a Guerra do Paraguai. Então, são 2 momentos históricos muito importantes do século XIX que tiveram seus desdobramentos e a gente vai conhecer um pouco desses desdobramentos na trilogia. Então, é bem bacana para quem curte aí fatos históricos. A série então vai contar a história das 7 mulheres que ficam numa casa à espera dos homens da família que foram para a Revolução, que foram para a guerra. Então, eles lutam, eles batalham e a gente acompanha toda a trajetória dessa batalha e também a gente consegue ter um olhar da Revolução através da mulher, que é o que eu mais achei interessante em toda a série. A próxima indicação é de um livro que tem como pano de fundo a Guerra Fria e a ditadura stalinista, e eu estou falando do A Revolução dos Bichos, do George Orwell. A Revolução dos Bichos, na verdade, é uma ficção que vai ter por trás disso tudo uma crítica. Vai fazer uma crítica a determinado momento da história através da ficção. Para quem não conhece a história da Revolução dos Bichos, são os animais que vivem na Granja do Solar. Esses animais estão cansados já de como são tratados pelos seres humanos e eles decidem então se rebelar. E eles tomam conta da fazenda. E no meio aí desses animais sempre vai ter um ou outro que é um manda-chuva, que é o que vai mandar em todo mundo, é o cabeça do grupo. Aí a minha dica de leitura, para quem se interessa por esse período histórico. Esse livro aqui vai narrar, então, além dessa situação toda que acontece na Argentina, a história de um menino que é adotado e do seu irmão. Então a gente tem essa visão aí dos dois durante a narrativa e a família aí, né, os meninos com os pais vão pedir exílio no Brasil. E uma série de coisas acontecem, né, aquela reflexão se os pais fizeram certo em sair da Argentina e pedir exílio no Brasil, e principalmente vai estar em foco, em xeque, as relações, né, dos familiares. Esse irmão que foi adotado passa por algumas dificuldades e a família tem que aprender a lidar e a entender essas dificuldades. A Resistência é um excelente livro também, que tem como pano de fundo um momento histórico muito importante. A próxima indicação de livro, na verdade, são 2 livros que vão tratar da ditadura militar no Brasil. E aí eu tenho 2 livros muito interessantes para indicar para vocês, os 2 do mesmo escritor. O primeiro deles é o Cartas da Prisão, de 1969 a 1973, do Frei Beto. Frei Beto foi um frade dominicano que lutou contra a ditadura militar no Brasil e foi preso, foi um preso político. A gente consegue, através dessas cartas, conhecer um pouco mais dessa realidade que ele viveu junto com outros frades dominicanos que também foram presos durante a ditadura. Então são inúmeras cartas que ele escreve para familiares, para amigos, onde ele fala a realidade da prisão, da situação do Brasil, do que ele acredita que vai acontecer, do que aconteceu, enfim, suas esperanças, seus anseios, suas angústias. Aqui nós temos uma narrativa epistolar com fatos reais. E tudo isso que o Frei Beto viveu junto com outros frades dominicanos acabou ocasionando aí a prisão política dele, e ele escreve essas cartas quando ele foi preso. Toda essa questão da ditadura, da luta dos frades dominicanos
contra o regime ditatorial, enfim, e outras questões, a gente encontra isso melhor nesse livro aqui também do Frei Beto, que é o Batismo de Sangue, Guerrilha e Morte de Carlos Marighella. Então os dominicanos tiveram contato com Marighella em certo momento, e nesse livro, além do Frei Beto dizer, né, como que estava acontecendo a situação da ditadura, o que eles estavam vivendo, ele também vai relatar a morte, o assassinato do líder Carlos Marighella. E aqui também ele vai relembrar Frei Tito, que Frei Tito foi um frade dominicano também, que foi morto durante a ditadura militar, foi morto e torturado durante esse período. Então é um livro que mexe muito com o leitor, porque são relatos reais do que aconteceu durante a ditadura militar. Então aqui nós temos todo um perfil político descrito pelo Frei Beto do Carlos Marighella. Temos também relatos do que aconteceu com Marighella e o que aconteceu com Frei Tito, assim como com outras pessoas, outros frades dominicanos. Então é um livro muito importante para quem quer saber um pouco mais sobre esse momento. O próximo livro é um diário, e eu já falei sobre esse livro aqui no canal, inclusive acho que foi a minha primeira resenha em vídeo, que foi o Diário de Zlata, A Vida de uma Menina na Guerra, da Zlata Filipovic. Esse livro aqui é um livro muito importante para mim, que me marcou demais. Eu li ele no meu ensino fundamental e foi através desse livro que eu me apaixonei pela história. História com H maiúsculo. Ele vai trazer pra gente, então, o diário da própria Zlata. Então, é um diário também com história real, é um diário real, que vai contar a história da menina Zlata durante a guerra na Bósnia, que aconteceu nos anos 90. A Zlata começa a escrever esse diário um pouco antes da guerra, e ela dá continuidade, então, durante a guerra também. Esse livro tem algumas ilustrações do diário dela. A diagramação dele também é bem bacana, falar nisso. Tem fotos também da Zlata e sua família. Enfim, é um livro muito interessante. E assim como Anne Frank tinha um nome para o diário dela, a Zlata também tinha um nome para o seu diário, que era o Mimi. Esse diário, então, ela vai escrever tudo que ela viveu, ela e sua família e seus amigos viveram durante a guerra na Bósnia. O diário não tem um final, né? Então ela não escreve o que aconteceu com ela e com a família, mas nessa edição, aqui na orelha de trás do livro, a gente tem a explicação do que aconteceu com ela e sua família. Acho que um contexto histórico que muita gente gosta de ler sobre, né? Onde está ambientado ali, é Segunda Guerra Mundial. E para isso eu tenho 3 livros para indicar para vocês. O primeiro deles é acho que dos mais famosos que acontece nesse período, que também é um diário, que é o Diário de Anne Frank. A pequena Anne Frank decide escrever um diário, e nesse diário ela conta tudo o que acontece com ela e com a família dela, que eram judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e sua família ficaram anos presos, escondidos no sótão, né, de uma casa em Amsterdã. E o que eu acho de mais emocionante aqui são os relatos mesmo da Anne Frank, né? Ela, menina, uma criança, contando pra gente os horrores da Segunda Guerra Mundial. É um livro que mexe bastante com o leitor, emociona muito, e que eu também recomendo a leitura. Outro livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e que eu já falei sobre ele aqui no canal é A Rosa Branca, da Eindskoll. Temos aqui então um relato verdadeiro também de um grupo de estudantes que denunciavam os nazistas através de folhetos e distribuíam pela escola, nas ruas, enfim. E eles foram perseguidos por causa disso. Então eles formaram um grupo, deram o nome de Rosa Branca. Eles eram estudantes da Universidade de Munique e saíam distribuindo os panfletos que denunciavam o regime nazista. E é claro que isso não foi nada bem visto pelos olhos dos nazistas. E a gente tem aqui a sentença dos estudantes nesse livro também. E também é outro livro que emociona muito, porque a gente vê a coragem e o desejo de liberdade de jovens estudantes. O próximo livro também sobre Segunda Guerra Mundial é um livro de ficção, então diferente do A Rosa Branca, que é não ficção, esse daqui é um livro de ficção, que é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Eu acho que muita gente já ouviu falar nesse livro, nessa história. Quem não leu o livro já deve ter assistido ao filme. E é um filme e um livro
que emociona muito. Um dos poucos livros que eu li e que eu assisti ao filme depois e que eu vi que realmente o filme foi fiel ao livro. Eu gostei muito desse livro, me emocionou muito. Vai contar a história de um menino judeu que estava preso num campo de concentração e encontra um menino que era filho de um soldado nazista. Esse menino se chama Bruno. Então Bruno um dia decide sair da sua casa escondido e foi andando pela floresta até que chegou ao campo de concentração. E deu de cara então com uma cerca de proteção e viu um menino que estava trabalhando e chamou o menino para brincar. E a gente vê ali tamanha inocência das duas crianças. Eles decidem se desafiar e entram em perigo. Então o final desse livro é muito emocionante. Eu, pouquíssimas vezes, gente, raras as vezes que eu choro com um livro ou com um filme. E esse livro foi um livro que eu chorei com o final, porque eu não esperava um final desses. Então me emocionou muito. Fica a dica para quem quer ler um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. A próxima indicação de livro com ambientação histórica é, na verdade, uma HQ, uma graphic novel, que é O Mundo de Aisha, do Hugo Bertotti. Gente, que graphic novel também emocionante. Ela é toda em preto e branco. E tem também algumas fotografias. Vai relatar a história real de mulheres que vivem no Iêmen. E no Iêmen, as mulheres são prometidas em casamento desde cedo, se casam muito cedo, se tornam escravas num casamento que as aprisiona, onde são muitas vezes violentadas, onde sofrem muito. Então aqui a gente tem relatos de Aisha, Sabiha, Ameda, Hussein e outras mulheres também. E as histórias dessas mulheres são contadas aqui. Então a gente vai conhecer a história dessas mulheres que buscam liberdade, mesmo sendo aprisionadas, escravizadas, né, de certa forma. Elas desejam, elas anseiam por uma vida melhor, por liberdade, por poder viver. Então é também um livro com relatos muito emocionantes que vale a pena conhecer. Lembrando que se vocês gostaram de algum desses livros que eu mencionei aqui, todos vão estar no box de descrição com o link para compra na Amazon. E ao comprar por esse link, você vai estar ajudando o Aventuras sem pagar nada mais por isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo com mais indicações de leitura. Tchau, tchau!